Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, né? Mais uma vez essa oportunidade de nós estarmos aqui para mais uma manhã de aprendizado, de luz. A Flávia, a nossa palestrante de hoje, a Flávia Pérez. O tema Treino para a Morte, Cartas e Crônicas de Chico Xavier. Imagina. Era aquelas de tocar o coração, né, Flávia? Né? Então, nós agradecemos a Deus essa oportunidade. Hoje nós temos uma visita ilustre aqui, o seu Manuel, do lado do Fora da Caridade, o Rubens, veio o seu Reinaldo, tá. O Beto, gente, olha lá, o Beto aqui visitando nós hoje. Né, Beto? Beto visitando nós hoje, muito bom, né? Então a gente quer pedir em nome de Jesus que tudo transcorra dentro de uma normalidade, dentro de uma harmonização de que necessitamos para que possamos entender, compreender os ensinamentos de hoje. E assim podemos nos fortalecer, nos esclarecer cada vez mais, a fim de que possamos servir melhor sempre. André. Bom dia, então, a todos. E como de costume, nós vamos passar agora para a nossa prece cantada, Quanto à Luz. Só que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Porque que dia é hoje mesmo do mês? 24 de novembro. Então, por gentileza. Dia 25 de novembro de 1903, nasceu em São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro, essa senhora, cuja foto aí transparece um semblante bastante doce e que é compatível com a sua biografia. Ela teve uma vida muito difícil, perdeu sua mãe aos 16 anos de idade e o segundo casamento do pai não foi muito fácil e com isso precisou cuidar dos seus irmãos, da sua irmã menor. Estudou até o 4º ano primário, aprendeu contabilidade e trabalhou como auxiliar de escritório. E com isso tornou-se uma excelente oradora nessa sua área. E foi considerada a primeira mulher a falar na tribuna de uma casa maçônica em São Fidélis. Então, uma pessoa que realmente conseguiu se destacar para aquela época, né? 1903, imagina isso. Escreveu para jornais locais e do Rio de Janeiro. Mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 1930, devido à crise do café, quando começou uma nova fase de dificuldades. E ela era inicialmente católica, mas começou a enfrentar vários medos. E com esses medos, medo do espiritismo, ela resolveu enfrentar para poder identificar aquilo que ela sentia, que na verdade era mediunidade. E ela acabou encontrando no espiritismo respostas e paz, tornando-se uma médium disciplinada e escritora de diversos livros, cujas vendas ajudavam instituições de caridade, eram todas revertidas. Compôs, então, a música Quanto à Luz, que todos nós cantamos, é um hino, né, da doutrina espírita, e poucos sabem a sua história. Popular em diversos tipos de reuniões e eventos, chegou a realizar shows beneficentes para ajudar a instituição Vicente Moretti, escreveu peças espíritas, ajudou necessitados de todas as religiões. E desencarnou no Rio de Janeiro aos 93 anos, bem vividos. Em 1996, aos 93 anos de vida. E nesse site que nós buscamos essa biografia, eles realmente pedem que cada vez que a gente cante a música, que a gente ofereça para ela essa homenagem. Então, como amanhã será dia 25, então vamos juntos aqui nessa homenagem. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz
Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, muito bem. Então, com toda essa vibração discernida para a Flávia. Obrigada, Leia. Bom dia. O doutor Val vai ajeitando o passador. É interessante lembrar que, como a Senira, quantos acabam procurando espiritismo só na dor, só na hora do desespero, da angústia, dos medos, né? Quando a gente devia escutar mais as vozes externas e internas, de procurar um caminho de luz, de paz, e acho que eu acredito, como nasci, já estava na barriga da minha mãe, quando ela frequentava o centro espírita, então, para mim, já foi com naturalidade se desenvolvendo a doutrina dos espíritos em minha vida, né? Então, quantos de nós ainda acabamos, e muitos ainda quando já conhecem o espiritismo, às vezes acabam ainda abandonando, saindo, e depois na hora da dor retornam novamente, né? E aí, cabe muito bem para o texto de hoje, Treino para a Morte. Eu não conhecia esse texto, e quando a Rosilda, que nos organiza nas palestras, pediu, ela deu dois textos, dois temas, eu falei, vou pegar esse, que eu gosto de estudar coisa nova, assim também já conheço, né? Então eu estou conhecendo junto com vocês esse texto, não sei se alguém já o conhece, já leu. Fiz uma imagem diferente do que ele é, mas achei engraçado, meio cômico, até irônico. No meio do texto ele até fala, o espírito que escreveu fala que ele não se considerava apto para escrever sobre o tema. Ele achava que ele não era o cara para fazer esse texto, falar sobre esse tema. Mas achei muito bacana, então eu coloquei quase todo o texto nos slides. E a gente vai lendo e eu vou... vocês vão acompanhando comigo e a gente vai entendendo, né? E aí a gente começa assim, ó. Medo de perguntar para Deus onde foi que eu errei. E ele já tem um PowerPoint com a apresentação toda preparada. Porque se eu vou treinar para a morte, eu vou chegar nesse momento, né? Se eu estou num treino, porque não acho a palavra infelizmente adequada, mas o que é certo é o desencarne. Está prescrito já, a gente só não sabe a data nem a hora. E vira e mexe, eu uso muito essa frase e eu escuto, ai que horror! Eu falo, mas eu não sei se eu estou viva daqui 5 minutos, gente. Isso é verdade. A gente não sabe, a gente pisou o pé lá para fora, se a gente está vivo. Porque não é assim, basta estar vivo para acontecer alguma coisa. Então, aí a gente vai estar nesse patamar aí, meu Deus, e agora que eu perguntar onde foi que eu errei? Porque se eu não sei a hora que eu vou morrer, e a hora que eu desencarnar, e eu falar, e agora, o que eu fiz? Deu certo, não deu certo? A encarnação foi um sucesso, não foi? Como é que foi?
E aí, né, a tirada de sarro, vai ter um PowerPoint. Sabe aquela coisa dos espíritos falar que tem uma tela que apresenta toda a nossa vida? Um PowerPoint apresentado para nós. Aí ele começa assim o texto, ó. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta, espantado, como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Será que nós estamos treinando para esse momento chegar? Será que nós estamos preparados? Será que isso é uma forma de se pensar? A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Infalível, nós vamos desencarnar. E não é fácil, não é porque a gente está no espiritismo que nós estamos preparados, né? Então não é fácil a gente estar ou preparar alguém. Por exemplo, num momento no leito, no hospital, já prestes a desencarnar, já é certo que vai desencarnar. Ou quando um paciente que tem um câncer com data prescrita de desencarne, é fácil a gente preparar ele e nós, porque ele vai, a gente fica e a gente fica com saudades, e a gente sente a dor. E não é porque somos espíritas que não vão sentir a dor dessa separação. Só que gosto muito do Emmanuel quando ele grita com o Chico no avião, né? Vamos com educação, por favor, né? Eu acho que vocês sabem que eu estou falando da cena do livro, do filme, né? Então, com educação, vamos nos preparar diante de um velório, de um enterro. Não que a gente é perfeita, a gente não vai sentir a dor ou não vai sofrer. A gente sofre sim, porque é uma separação. E que a gente não sabe quando vamos nos reencontrar com aquela pessoa. A gente sabe que vai reencontrar, isso é certeza. E aí, esses espiritinhas, tem no Arauto muito dessas tirinhas, né? Eu encontrei essa, ó. O quê? Ainda estou vivo, o espírito lá no caixão, né? Você desencarnou, meu amigo. A vida continua. Fala sério, deve ser outro pesadelo. Vou esperar acordar. Estou preparado para o momento da morte? Né? E a gente, como espírita, sabe que se ele ficar ali naquele caixão, ele vai sofrer muito mais. Né? Porque aí ele vai ver o corpinho dele se desfazer. E aí a dor vai ser muito maior do que se ele aceitasse o desencarne e fosse com um plano maior. Mas quantos estão nos caixões? Quantos espíritos estão no cemitério? E aí ele continua, e eu coloquei o título Como Fazer? Parece uma receitinha que ele dá pra gente, como treinar. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois a grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Então, há diversas formas de lidar com o assunto de ser vegetariano, ser vegano ou não, consumir a carne. Outro dia eu assisti o Alexandre Sena, ele abordou esse tema muito bem colocado. E aqui o Espírito fala de diminuir gradativamente. Mas não é também, eu não consigo diminuir, sou carnívora, não consigo. Tudo bem também. A questão é que a gente se prepare que esse alimento dentro do nosso corpo, a gente sabe quando num trabalho mediúnico, num trabalho de um passe, que a gente não deve consumir esse tipo de alimento por conta da digestão, porque é uma carne sendo putrefada dentro do nosso corpo, sim, e ela vai ter que ser digerida, e esse trabalho digestivo influencia que os espíritos ali se conectem melhor com a gente no trabalho espiritual. E aí, quando a gente desencarnar, a gente fica muito apegada a esses alimentos. E não vai ter. Né? Eu gosto do livro do Inácio. Não sei se vocês já leram algum livro do Inácio, o doutor Inácio, psiquiatra. Ele fala a todo momento no livro dele que o que ele tem de lembrança e que ele não consegue superar no plano espiritual. O café.
Ele lembra toda hora o cafezinho, que não tem no plano espiritual. Ele fala brincando que ele bate muita mão no bolso para pegar o pinto, não sei se ele era fumo que ele usava, cigarro, cachimbo. E aí ele fala das lembranças da carne, que no plano espiritual não é porque eu virei espírito que eu vou só esquecer. Talvez eu não lembre de um bom churrasco brasileiro e eu lá no plano espiritual não vai ter, né? Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena, angústias dos desencarnados amantes da nicotina, que nem a gente falou. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E aqui, psicotrópicos e narcóticos são os remédios também. Nós temos os vícios dos medicamentos também. Então, por mais aflitivas que lhe pareçam as crises nessa fase do corpo, se eu não ficar dependente de uma substância psicoativa ali, vai ser melhor. Claro que eu não estou falando que não tomem remédio, mas que se for feito remédio, porque nós precisamos enquanto esse corpo ainda necessita. Mas o vício, né? Aguentar firme as lutas, porque na hora do desespero, na hora da angústia, vai para uma bebida alcoólica, vai para um cigarro tá? Traz diminui minha ansiedade, preciso fumar. Ou vai para uma droga mais forte, porque vai fazer com que eu esqueça os meus problemas. Ledo engano, a gente sabe disso. Mas ele fala para a gente tentar, sempre que possível, diminuir desses abusos. Não foi, Durval. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Ele se dá a questão de lá no plano espiritual. Ou quantos estão sobrecarregando seus entes amados aqui no plano material, ainda em nome do amor. Né? Quantas vezes em trabalho mediúnico a gente encontra espíritos sofrendo porque precisa ficar com a pessoa amada, está fazendo mal a ela, mas não é intenção. Ele está lá porque ele ama, mas não consegue se desligar da pessoa e acaba perturbando, acaba fazendo mais mal ainda a pessoa que ficou encarnada, né? Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não havia doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Novamente, quantos espíritos ao desencarnarem estão presos à matéria porque aquela casa é minha, aquele dinheiro é meu, aqueles terrenos todos são meus, eu mando, eu domino. Eu atendi essa semana que ele falava que a mulher não sabia administrar o que ficou. E ela ia deteriorar a herança dele, ela ia estragar, ela ia perder tudo que ele tinha conquistado. E aí aquela coisa da gente lembrar que o caixão não tem gaveta, né? Não dá para levar, vai ficar aqui. E vai adiantar eu brigar por esse dinheiro, brigar por isso, se eu não vou levar comigo. Acho engraçado quando ele fala assim, ó, não havia doações na segunda linha ali. Caso esteja realmente inclinado a fazê-las, ele é irônico, né? Caso você queira mesmo fazer doação, não havia, doe. Eu acho irônico ele falar assim, porque nem todos querem doar. Tem dinheiro, mas não necessariamente quer fazer a doação. Eu estou assistindo uma série de hospital e foi interessante que a mulher, marido morreu, deixou uma fortuna e ele queria que investisse numa parte daquele hospital que ele fez o tratamento e era mais propenso a ir para a ala cardiológica, onde ele tinha ficado, sofrido. Mas a mulher acabou decidindo por um outro caminho, porque o médico, o diretor do hospital, levou ela a ajudar uma outra ala,
que estava necessitando mais naquele momento. E era interessante que o responsável por ajudar ela a ver a herança lá, perguntou para ela, era esse o desejo do Arthur? Ela falou, não sei, mas esse é o meu. Por quê? Porque quem ficou com o dinheiro? Ele está no plano espiritual, ele não vai decidir mais nada. Quem vai decidir é quem ficou. E se eu vou fazer um bom uso desse dinheiro. O mesmo é outro dia atendendo uma moça que o ex-marido pagava pensão para a criança e ela falava para mim que o dinheiro que ele dava vinha das drogas que ele vendia, do tráfico. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você está precisando do dinheiro. Da onde vem? Eu não vou me importar. Está errado, não vou nem julgar, não estou atendendo ele, estou atendendo você. A partir do dinheiro que você recebeu, o que você vai fazer com ele? É o uso que você vai fazer a partir do dinheiro que vem. A responsabilidade do homem, o ex-marido, pai da criança, é pagar a pensão. Ele está pagando. Você está me reclamando que você está recebendo a pensão e está vindo do tráfico. Está vindo o dinheiro. Você está precisando dele. Como é que você vai fazer o uso dele? Né? Da onde vem, mas para onde eu vou destinar. Né? Aqui um videozinho para a gente refletir um pouco mais sobre a hora do desencarne. Mas gente, que delícia. Que eu posso dizer? Que bom. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Eu sei que são muitas perguntas, normal. Meu nome é Elias. E pelas carinhas eu estou percebendo que vocês não sabem o que aconteceu, né? Ok, vamos lá. O que eu vou dizer para vocês, talvez vocês fiquem um pouco assustados. Mas eu posso garantir que está tudo bem. Ok? Preparado? Então, vocês me enganaram. Eu sei que vocês estão tentando assustar. Não. Então, aqui não tem internet. Esse não tem internet, mas tem uma coisa bem melhor. Melhor que internet. O pensamento. Isso a gente tinha na Terra. Calma, gente. O pensamento pode muito mais do que vocês estão imaginando. Do marido, eu estou mandando o pensamento para ele. Oi, alô? Eu vi do cara. Ela pega o velho, marido dela. É como eu estava tentando dizer. O pensamento é ação. O espírito vai manifestar. Que isso? Estou passada. Eu também, não, minha filha. O cara está falando mulher. Calma. Ele está falando mulher, eu acabei de enganar. Acabei de seguir bem a palavra. Já tem mais de um ano que você me dá. A diferença é que na percepção do tempo é muito grande. Grande, essa questão do colocar o Facebook do velho, sacanear, Então, aqui não tem Facebook. não é possível. Tá brincando? Como é que você a gente dá uma também. Tem uma coisa no Facebook. Isso aí, quando eu vou pagar o peito do plano espiritual. E deve ter uma tecnologia de uma geração para relacionamento pessoal. Aqui a gente não. Aqui a gente não faz questão no Facebook. Se alguém nos ofende, a gente vai resolver direto para a pessoa. Aqui temos um bom velho bate-papo. O bate-papo não bom. Mas tem aquela pegação toda. Internet, do Facebook, legal, da espiritual, né? Gente, é legal. É porque vocês são todos influentes da matéria. Mas quando vocês familiarizarem com as coisas daqui, vocês vão ver o quanto é legal.
A gente acaba se acostumando. Alguém dá hoje. Hoje dá lá, vamos falar com o Paulo, a gente vai ficar um pouquinho. Quando é que tinha uma pizza? Então, aqui não tem. Onde é que você vai ligar na sua mãe? Na casa dele? Pode ser um cara, não dá pra É bom, né? Os Amigos da Luz, um canal que eu sempre passo nas minhas palestras, já autorizaram a gente a reproduzir os vídeos dele, então sigam o canal dele, Os Amigos da Luz, no YouTube. E é bem isso, né? Ao eles saberem que desencarnaram, foi tranquilo, aceitaram numa boa. A questão era o que eu ia ter no plano espiritual. Não tem internet, não tem redes sociais, não tem pizza, não tem comida. E aí o bicho pegou. Então, desencarnar não foi o grande ó para eles. E a mulher ainda termina querendo reencarnar para ir brigar com o marido que já estava seguindo sua vida, né? E aí ele vem trazer sobre o tema da família. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Então, do tipo, doenças fulminatórias, infarto, fulminante, pum. Documentação não está em ordem, quem fica aqui vai ter que correr atrás disso tudo e tal. É um treino para a morte, dizendo, deixa tudo meio ajeitado as coisas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Aí eu já fiquei assim na hora de ler o texto, meu Deus, então não é para me apegar à minha própria família? Como assim? Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que por isso mesmo agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Então eu desencarnei, aí eu vou voltar lá como ela voltou para casa e descobre que ele está seguindo a vida dele, o ex-marido, né, o marido, e está com outro relacionamento, mas eu estou apegada a ele, eu ainda quero xingar ele, ainda. Então, assim, eu não tinha lido isso ainda, de falar, ame com moderação, né? Porque é uma realidade, eu vou me separar deles. E eu preciso, nessa separação, lidar bem com isso, para não prejudicá-los e nem me prejudicar após o desencarne. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Traduzi esse parágrafo do seguinte jeito. Desencarnei, tudo bem. A família chora, porque perdeu a pessoa lá. Ela aparece em espírito para você manda para os infernos. Meu Deus do céu, aquela alma penosa, não sei o quê. Aí ele manda para os infernos. É isso que ele quis dizer aqui. Chora, sofre. Se a pessoa aparecer em espírito, meu Deus, daí ela sai correndo. Então, achei até uma forma sutil e bem educada dele falar que vai acontecer em algum momento, pode acontecer isso. Se registrar a presença, vai falar, meu Deus, vá para o céu onde você tem que ficar, eu não quero ser aqui do perto, mas está morrendo de saudade, está chorando, faz os católicos, faz a missa de 7, de 1 mês, de 2 meses, 10 anos, e continua. Mas se a alma aparecer para ele, não vai dar muito certo. Então, continue, siga. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Aí vem a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Eu já sei o caminho, já estou vivenciando dentro de uma fé religiosa, eu preciso viver de acordo com os preceitos daquilo que eu sigo. E aí equilibrar-se dentro dele. Né? Aquela coisa também de lembrar que a gente não é espírita só dentro da casa espírita. A gente só se espírita no dia a dia. Né? Praticar a caridade, praticar o amor ao próximo, mesmo que seja muito difícil aquela situação.
Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Achei também muito engraçado, porque, né, é muito legal eu falar que eu não suporto aquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa que vive comigo. Quem disse que ela te suporta? Né? Quem disse que um outro te aguenta, te aceita? Então, é bem isso, né? Você pode não ter simpatia, mas seja educado, seja mesmo, que também você não vai agradar todo mundo. Você não vai, nem todo mundo vai gostar de você. É normal, tá tudo dentro do acordo, tudo certo. Não tá nada errado. E eu não preciso ficar satisfazendo os outros. Preciso fazer aquilo que eu acho que é o bom, que eu acho que é o melhor, tanto para outro, para mim. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Aí eu falei, nossa, mas ele é muito irônico. Porque aí, né, aquela pessoa que eu não gosto, eu tenho que ficar assim. Tá certo, né? E aí a gente vai ter que sorrir. Conserve seu nobre sorriso, seja educado, né? E aquela coisa de convivência até muitas vezes em casa, com família, com criança. A criança é teimosa, ela vai bater o pé e você vai ter que ter paciência. É isso mesmo, mamãe sabe o que é melhor para você. Então, na verdade, está querendo pegar no pescoço. Mas não, dá tudo certo. Né? Bate o pé e a gente vai ter que falar, esse é o melhor caminho que eu considero para você nesse momento. A gente pode errar, tá tudo certo, a gente depois conserta, é assim mesmo. Já falo às vezes nas minhas palestras que quando eu dava aula, eu falava para os alunos usarem a borracha, porque naquele momento eles ainda podem apagar os erros deles nos cadernos. Porque depois na vida é mais difícil, porque não vai ter borracha para apagar. Né? E como aluno briga com a borracha, gente. Não gosta. O terror era eu falar, vou passar com a borracha. E eu andava pelos corredores com a borracha. Era o óbvio, eu vou ter que fazer de novo. Vai dar trabalho. Mas e a vida como é? Eu vou ter que consertar, não vai ter como apagar, porque o apagar da borracha some. E eu faço de novo em cima. Na vida não vai apagar e deletar. Nós vamos ter que corrigir. No máximo vai passar um risquinho e escrever na frente o que tem que fazer agora. Né? Trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Eu estava falando com o marido que se eu tivesse uma pensão, alguma coisinha que viesse um dinheiro assim do nada, de graça, mensalmente, eu não trabalharia. Daí ele falou, não, mas a gente gosta, a gente está sempre na ativa e eu não consigo ficar sem trabalhar. Eu falei, você não tem o que fazer, eu tenho que fazer além do meu trabalho. Então eu vou trabalhar em outras coisas. Eu tenho o que fazer. Se eu tiver um dinheiro, que eu não preciso trabalhar lá no meu emprego, de registrar pontos de hora em hora e tal, eu vou trabalhar de outra forma. Principalmente voluntariamente nos coisas que eu gosto, né? Então, trabalhemos. Independente de ter um trabalho de registro de remuneração, a gente precisa sempre estar trabalhando, que é o serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Então, mais um videozinho pra gente. Acho que eu vou lendo, tá? A vida é feita de oportunidades. E você escolhe o que fazer com ela. Já assistiram o filme do Mr. Bean? A primeira reação é o medo. Mas depois adaptamos fácil. Dominamos a situação. Aí chega o momento de deixar a zona de conforto e seguir em frente. Colocar em prática o que foi aprendido. Grandes coisas se tornam pequenas. E você continua em frente. Sem desanimar. Conhecem esse filme do Mr. Bean? Então, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para a gente seguir. Vai ser difícil no começo, mas depois a gente se adapta
E a gente vai ter que seguir, que é aquele jeito que vai ter que seguir mesmo. Então não tem muito o que fazer. Se ele parasse ou freasse, ele nunca chegaria ao destino dele ali, na história do filme, né? Finalmente, quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então, ele até termina falando, eu nem posso falar tudo agora. Nesse momento, vou falar, não se canse, não se exagere, não se magoe tanto, porque mais tempo ou menos tempo, a morte vai chegar. O desencarne vai oferecer o cartão de visita, como ele disse ali, impondo-lhe o conhecimento de tudo aquilo que agora não lhe posso dizer. Então, o que eu conheci até aquele momento, o que eu conheço, o que eu sei, o que eu tenho experiência, faça um bom uso naquele momento do desencarne. Tem a história em quadrinhos da Turma da Mônica, que tem a Dona Morte, né? E sempre tem alguma comédiazinha ali em torno da Dona Morte que ela acaba até avisando que ela chegou. Como ela avisa, tem algumas historinhas que a pessoa que vai desencarnar ainda dá tempo dela fazer algumas coisas. Aí tem uma lá de uma senhorinha que ela começa a querer aproveitar tudo. Ela enrola a Dona Morte para esperar para não tacar o foice. Enquanto ela não fizesse isso, não fizesse aquilo, e ela vai. Na historinha, a morte dá o recado, avisa antecipadamente. Mas não é assim que acontece. E aí vai adiantar eu sair fazendo a doidada que eu tinha que fazer, que eu não fiz durante meus 50, 60, 70 anos de vida. Naqueles últimos minutos, vou fazer tudo que tinha que ter feito. Então, a gente não nos preocupemos tanto, não fiquemos muito revoltados, indignados, mas aproveitemos, tenhamos mais esperança, mais positividade, que a coisa tá difícil mesmo, mas a gente precisa levar com leveza, que eu sempre falo. Leve com leveza. Se eu sofro por causa de tal coisa hoje, eu não sei se eu vou estar sofrendo amanhã por causa disso, porque eu posso desencarnar. Né? E aí as pessoas, quando me ouvem, falam, ai, Flávia, que exagero. Ué? Não sabemos, é fato isso. A gente fica levando tão a sério pequeninas coisas que não vai valer a pena. Se eu desencarnar diante de uma situação dessa, eu vou falar, meu Deus do céu, por que você perdeu tempo com aquilo? E a gente se perde nos tempos, se perde em situações pequenas, em bobagens. Claro que para nós naquele momento não é uma bobagem. A gente está levando a sério a situação. Mas pode ser que aconteça algo, pode ser que você nem veja sua família no dia seguinte, pode ser que você sofra um acidente, fique em coma por muito tempo, até você voltar, até a coisa toda acontecer e se voltar. Né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então é isso o texto dele. Agradeço a atenção de vocês, a paciência, a escuta, mas é um texto muito bacana. Tem alguns trechinhos que eu não coloquei tudo, mas que ele falava muito sobre ele, que ele não se achava apto para escrever sobre o tema, mas já que falaram para ele que ele tinha que fazer, ele estava fazendo. E é um texto, eu achei irônico, porque ele floreia bastante aquilo que a gente diz no dia a dia, e ele está querendo dizer aquilo mesmo, né? Então, não se apegue demais, não consuma alimentos exageradamente, modere as situações, modere as coisas. Mesmo porque, se fosse dentro do pensamento que eu tinha do texto, eu já lembrei de Chico, de Emmanuel, de André Luiz. Ao desencarnar, que André Luiz descobre por uma má alimentação, mau cuidado ao seu corpo físico, levou-se ao desencarne dado como suicídio. Então, se a gente levar ao pé da letra, realmente, alguns consumos alimentares vão entupir artérias, vão fazer mal ao nosso corpo, e a gente vai desencarnar. Por conta de um uso inadequado, um uso excessivo daquilo que a gente tem ao nosso dispor. E tem mesmo, está toda à disposição. O que a gente quiser consumir, está aí. Seja um medicamento, seja uma droga, seja um alimento. Mas é a gente que tem que saber fazer o uso, a gente que tem que saber moderar, a gente tem que saber falar não. E isso a gente tem que ensinar os mais novos, as crianças, os adolescentes, o que eu posso
falar não, o que está certo, o que está errado. Mas mãe, se eu falar não, meus amigos não vão gostar de mim. É muito difícil isso na área da educação das crianças, dos filhos, porque eles têm que agradar os amigos, eu tenho que fazer parte daquele grupo, e se eu falar que eu não gosto, eu não vou fazer parte. É muito difícil, né? A irmã adolescente da minha amiga tinha uma viagem de formatura para ir no Hopi Hari, acho. Ela não vai, tava tudo certo. Aí, a irmã mais velha ia junto para ajudá-la, né? Por que ela não vai? Porque as amigas não vão. Falei, poxa, ela vai perder porque as amigas não vão. Ela deu todas as desculpas possíveis sobre o parque. No último instante, ela falou, minhas amigas não vão. E vai perder a oportunidade de passear com a escola, que é a formatura, né? E faz parte, eu tenho que estar naquele grupinho, tenho que pertencer. Mas a gente não sabe o dia de manhã, a gente não sabe se a gente deixou de aproveitar alguma oportunidade. E aí, quando a gente vê, ixi, já fui pro plano espiritual, não deu tempo. Deixa eu fazer uma observação. Minha mãe, como ela faleceu, né? Eu não sou juíza. E ele foi complicado. Na verdade, Mas assim, eu tive um sonho depois também. Mas eu gostaria que eu via ela no meu pai. Ela começou a falar assim, bem alto. Eu tinha aquele peso em cima de mim, aquele trago em cima de mim, e aí ela falou assim, eu fiquei com peso nele, nossa, eu tô livre, eu tô limpa, eu tô livre, eu tô mãe, você não viva. Agora o que vai fazer isso? Eu tô perdendo embora, você vai perguntar para debaixo do errado. O que nós vamos fazer? Eu não ficava, a criança estava viva, eu ouvia também. Então, não sei, né? Eu vou falar também. Acho que o peso que ela tirou é a matéria. É um peso enorme e o espírito ficou livre. E se ainda estiver doente, sentindo dores, na hora que desencarnar, acaba aquilo. Se eu não ficar presa, é a matéria. Se eu não ficar presa, aquele corpo. Se ela se sentiu livre, é porque ela saiu. Ela se libertou. Nossa, Mas ela se libertou daquilo, graças a Deus se libertou. Não ficou presa aquilo. E essa carne aqui pesa. E pesa, a carne física pesa, o que tem no estômago dele pesa pra gente, e pesa pro espírito. É uma sutileza tão bonita o espírito em si, que quando ele sai disso, a gente se sente livre. Quantas vezes a gente, durante o sono, tem alguns sonhos ou lembranças dele, de ter ficado mais livre? Em alguns sonhos, eu vejo eu andando com duas pernas, sem a perna amputada, sem a prótese. Já dá diferença para mim, porque eu estou andando com duas pernas. E é uma liberdade para mim de movimento, porque eu tenho uma limitação durante a encarnação com a amputação. Então, eu estou em espírito, estou livre. E no espiritismo, no espírito, eu não preciso usar prótese enquanto espírito. Eu tenho meu corpo espiritual completo. Ou a gente sonhar que está voando, né? Porque a gente está volitando, que a gente sabe. É uma sensação livre, uma sensação boa de estar sem esse peso da carne. Isso você lembra? É da mediunidade, é dos seus desdobramentos. E aí as lembranças vêm conforme a gente tem certa mediunidade, a gente conhece tem alguma faculdade mediúnica mesmo. Se eu tiver, quando eu volto, eu lembro. Que nem eu não lembro de nada. Eu lembro, eu tenho flashes.
A não ser que eu acorde sabendo como que eu vou fazer aquela palestra. Porque às vezes eu acordo, vou dormir preocupada ou pensando como é que eu vou falar aquele tema. Ou no trabalho que eu precisava falar numa sala de aula com os alunos que estavam aprontando demais naquela escola, que eu faço trabalho com as escolas, e eu estava assim aflita, eu não sabia como eu ia abordar o tema. Eu acordei e escrevi tudo que eu ia fazer. Aí vem para mim, para como é que eu vou lidar. Mas eu não lembro muito dos sonhos, que eu faço, que eu não faço, eu só flash. Mas quando se lembra, é uma faculdade mediúnica. Pai, eu sei, eu quero dizer um pouquinho. E Fê, e você já está estudando, fazendo parte do trabalho mediúnico? Então precisa entrar. Então precisa fazer curso. Quando tem curso? Ah, tem de quinta. Quinta noite tem estudo do Evangelho. De 7h30. Precisa estudar. É só a faculdade mediúnica. Sabe, são... exatamente. Estudar desde o comecinho, fazer todos os cursos básicos. Tem outros centros espíritas na cidade que tem os cursos. E depois dos cursos realizados, entrar no trabalho mediúnico. Que é mediunidade. E a gente escolhe, a gente estava falando disso brincando terça-feira lá com o pessoal do Fora da Caridade, que a gente tem um leque de opções ao reencarnar. E lá no leque tem perder um membro, ser deficiente, ter uma anomalia, uma doença muito séria. No último vem a mediunidade. Você é médium. Acho que é o mais fácil. Né? O último é mediunidade. Você é médium. A mediunidade não é fácil. Mas precisa ser trabalhada para ter equilíbrio. E se eu vim com o dom, é porque eu preciso ajudar. Preciso trabalhar para ajudar os outros. Então, é um processo importante na sua encarnação. Você veio com o dom para ajudar, para trabalhar. Então, você estudar para poder fazer parte de um trabalho mediúnico, de um passe, para doar essas energias que você já tem. Então, eu, Flávia, não vim com o dom da mediunidade tão aflorado, eu já desenvolvi, já fiz algumas coisas em trabalho mediúnico, mas eu resolvi a amputação, então, a deficiência física. Mas eu trabalho desde os meus 15, 16 anos com mediunidade, fiz todos os cursos, fiz tudo, até eu poder começar a fazer parte de um trabalho mediúnico. Sempre, nunca parei, não tenho parada nesse processo. Opção minha, né? Mas eu quis fazer, que é o melhor. Quando sofri o acidente, eu já fazia parte do trabalho mediúnico, eu já era espírita. Então foi tudo mais tranquilo. Tá tudo bem, perdemos um pedacinho da perna, vamos seguir. Porque eu tinha um conhecimento prévio que me ajudou a superar. Então é mais fácil quando a gente está envolvida, estudando, trabalhando. Preciso trabalhar e ajudar. É aquele do trabalho e trabalho sempre. Se eu não trabalhar registrada num local que eu bato ponto, vamos trabalhar na casa espírita. Vamos ser voluntário, trabalhar em alguma coisa na casa espírita. Sempre precisa de voluntários, não é, gente? Então, e trabalhar num trabalho mediúnico também. Extremamente importante. Faltam médiums ainda. Ainda falta gente que tem o compromisso de trabalhar, ter seu horário, de cumprir com aquelas regrinhas necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho mediúnico. Nem todo médium está apto a ser médium. Que não falta é disciplina. Disciplina, do compromisso assumido. E é um compromisso assumido já na espiritualidade antes de reencarnar. E aí, temos que cumprir. E nunca é tarde. Sempre pode ir. Então, busque ajuda de estudar primeiro, entrar em cursos, fazer, e depois pode trabalhar a mediunidade, sim. Que ela faz. Eu não tenho essas lembranças de nada que você está falando, por exemplo. Não sei nem que eu sonhei hoje. Eu sei que eu trabalho, porque eu sei que eu faço alguma coisa plano espiritual, mas eu não tenho lembrança. Então, eu não tenho esse desenvolvimento. Mas, de tudo, esses conhecimentos faz parte de nos auxiliar a evolução, de nos auxiliar. Treinar para a morte é uma evolução, gente. Eu não sei se eu estou em todos os critérios que ele deu ainda aí. Chega essa época do ano, a gente vai começar, pelo menos eu, montar o cardápio.
do Natal e do Ano Novo. E aí a gente põe essas coisinhas para comer, né? E a gente come tarde da noite, vai dormir com a barriga cheia, né? Então, vale a pena pensar e refletir tudo isso, que a gente precisa treinar e adaptar a nossa vida para que, quando chegar a hora, eu esteja um pouquinho melhor preparado. Ou quando chegar a hora de alguém muito próximo de mim, eu também estar preparado. Porque dói bastante ficar. Dói bastante ficar. Se eu tenho alguém muito querido, muito próximo, dói. Quando a gente se separa momentaneamente. Que é só por um período. Depois vai se reencontrar. Eu brinco também falando que eu vou me reencontrar com a minha perna quando eu desencarnar, porque ela está enterrada. Então, quando a gente voltar a ficar juntas, a gente vai viver bem. Né? Então, é um treino, gente. Agradeço muito por estar aqui. Tenham um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana a todos.